E aí, galerinha do planeta Zetros? Eu sou Zenão, fundador da escola EGE. Agora, vamos falar sobre um tema muito importante dentro das práticas educativas e que vem ganhando cada vez mais destaque nos concursos e também nas políticas públicas de inclusão, o capacitismo. Esse termo, que ainda gera dúvidas em muita gente, representa uma forma de preconceito e discriminação direcionada às pessoas com deficiência. É o mesmo que tratar alguém como menos capaz, apenas por ter uma limitação física, intelectual, sensorial ou qualquer outra. O capacitismo se manifesta de várias maneiras, e o mais preocupante é que muitas vezes ele aparece de forma sutil, disfarçado em atitudes, expressões ou até mesmo nas estruturas das escolas e das instituições. Por isso, compreender esse conceito é fundamental para quem trabalha ou pretende trabalhar na educação, pois o ambiente escolar deve ser um espaço livre de qualquer tipo de discriminação, um espaço verdadeiramente inclusivo. Vamos pensar num exemplo simples. Imagine uma professora que, ao planejar uma atividade, decide não incluir um aluno com deficiência visual, acreditando que ele não vai conseguir acompanhar. Essa atitude, ainda que possa parecer uma forma de cuidado, é uma forma de capacitismo. Por quê? Porque parte do pressuposto de que a deficiência impede a participação. A solução correta seria adaptar a atividade, usar recursos acessíveis e garantir que o estudante participe em igualdade de condições. Outro exemplo comum está na linguagem. Quando alguém diz coisas como "ele é um exemplo de superação", apesar da deficiência, conseguiu vencer na vida. Ou, coitadinho, ele é tão esforçado. Está reforçando uma visão estereotipada e paternalista da pessoa com deficiência. É como se o valor dela estivesse sempre condicionado à sua capacidade de vencer a deficiência, e não simplesmente por ser uma pessoa, com direitos, habilidades e limitações como qualquer outra. Agora, uma pausa para refletir. O que a escola pode fazer diante disso? O enfrentamento ao capacitismo nas práticas educativas passa, antes de tudo, por mudança de mentalidade. Isso significa rever crenças, atitudes e práticas pedagógicas que, mesmo sem intenção, acabam excluindo. E aqui entram os princípios da educação inclusiva, que estão garantidos em documentos como a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a famosa LBI, de 2015, e também nas diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esses documentos reforçam que a inclusão não é um favor, é um direito. O aluno com deficiência deve ter acesso, permanência e participação plena em todas as etapas e modalidades da educação, com recursos, apoios e adaptações necessárias. Agora, falando de maneira prática, o enfrentamento ao capacitismo exige ações concretas na rotina escolar. Uma delas é o planejamento pedagógico inclusivo. O professor precisa planejar suas aulas considerando a diversidade da turma desde o início e não apenas adaptar depois. Isso se chama Desenho Universal para a Aprendizagem, ou DUA, uma abordagem que propõe pensar atividades acessíveis a todos, com diferentes formas de apresentar o conteúdo, diferentes maneiras de os alunos expressarem o que aprenderam e diferentes formas de engajamento. Por exemplo, em vez de exigir apenas leitura e escrita tradicionais, o professor pode permitir que um aluno demonstre o aprendizado por meio de um vídeo, um áudio, um desenho ou um recurso digital. Assim, todos têm oportunidade de mostrar o que sabem dentro das suas potencialidades. Outro ponto essencial é a formação continuada dos profissionais da educação. Muitas vezes, o capacitismo está ligado à falta de conhecimento sobre as deficiências e sobre as estratégias pedagógicas adequadas. Quando o professor entende as necessidades específicas dos alunos e conhece recursos de acessibilidade, ele se sente mais seguro para promover práticas realmente inclusivas. Agora, preste atenção, porque aqui entra uma dica valiosa para a prova. Mas primeiro, uma pausa rápida para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Pronto, agora vamos para a dica. Muitas bancas costumam cobrar esse tema por meio de situações-problema. Elas apresentam um cenário de sala de aula e pedem que você identifique se a atitude do professor foi inclusiva ou capacitista. Por exemplo, uma questão poderia dizer assim:
Durante uma atividade de leitura, a professora pediu que um aluno com deficiência auditiva fosse dispensado da tarefa, alegando que ele teria dificuldade em acompanhar. Essa atitude representa uma prática inclusiva? A resposta correta seria falso, pois essa é uma atitude capacitista. O correto seria oferecer recursos como a leitura labial, a tradução em libras ou o uso de textos acessíveis. Outro tipo de questão comum é a que pede para diferenciar capacitismo de inclusão. Por exemplo, o enfrentamento ao capacitismo pressupõe reconhecer a deficiência como uma condição natural da diversidade humana. Essa afirmativa é verdadeira e costuma aparecer em provas para avaliar se o candidato entende que o foco da inclusão não é consertar a pessoa, mas sim adaptar o ambiente. Agora, vamos voltar para a realidade da escola. O enfrentamento ao capacitismo também envolve o uso da linguagem adequada. É importante evitar expressões que reforcem estereótipos ou reduzam a pessoa à sua deficiência. Em vez de dizer deficiente, o termo correto é pessoa com deficiência. Essa forma coloca a pessoa em primeiro lugar, e não a limitação. Além disso, há um papel fundamental da gestão escolar nesse processo. O gestor precisa garantir que as políticas inclusivas sejam realmente aplicadas. Isso envolve a acessibilidade arquitetônica, a disponibilidade de profissionais de apoio como intérpretes de Libras, professores de atendimento educacional especializado e o investimento em materiais pedagógicos acessíveis. Outro aspecto que costuma cair em provas é a responsabilidade compartilhada. A inclusão e o enfrentamento ao capacitismo não são tarefas apenas do professor de apoio ou da sala de recursos. Todos os profissionais da escola têm essa responsabilidade, desde o professor regente até a equipe administrativa e os colegas de turma. E é interessante notar como o conceito de capacitismo se conecta com outras formas de preconceito, como o racismo e o sexismo. Todos eles nascem da ideia de que existe um padrão de corpo, de comportamento ou de capacidade, e que quem foge desse padrão é inferior. A educação inclusiva vem justamente para quebrar essa lógica e valorizar a diversidade humana em todas as suas formas. Vamos imaginar outra situação que ajuda a fixar o conceito. Pense numa escola que promove uma gincana, mas não inclui adaptações para que alunos com deficiência física participem. A justificativa é que seria mais difícil adaptar. Essa omissão, por si só, já é uma forma de capacitismo, porque exclui pela falta de acessibilidade. O correto seria planejar atividades que todos possam participar, com adaptações justas e equitativas. Pausa rápida para respirar. É importante entender que o enfrentamento ao capacitismo também é um processo de autocrítica constante. Muitas vezes, até educadores bem-intencionados reproduzem práticas excludentes sem perceber. O segredo está em refletir, buscar formação, ouvir as pessoas com deficiência e valorizar suas experiências. Afinal, quem melhor do que elas para dizer o que realmente funciona ou não na prática? Outro ponto que pode aparecer em prova é o conceito de barreiras. A LBI define que o capacitismo está diretamente ligado às barreiras que impedem a plena participação das pessoas com deficiência. Essas barreiras podem ser arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, pedagógicas ou tecnológicas. Por exemplo, a falta de rampas é uma barreira arquitetônica. A ausência de intérprete de Libras é uma barreira comunicacional. E a crença de que o aluno com deficiência atrapalha a turma é uma barreira atitudinal. As bancas adoram explorar isso com questões do tipo assinale a alternativa que apresenta uma barreira atitudinal ou qual tipo de barreira está relacionada à falta de materiais em braille. Saber diferenciar essas categorias é essencial para acertar questões desse tema. E claro, nenhuma discussão sobre enfrentamento ao capacitismo estaria completa sem falar sobre a participação da comunidade escolar. A escola precisa envolver pais, alunos e a comunidade no processo de conscientização sobre a inclusão. Campanhas, palestras, rodas de conversa e projetos interdisciplinares são ótimos meios para desconstruir preconceitos e fortalecer a cultura inclusiva. Um exemplo prático. Em muitas escolas, alunos sem deficiência são incentivados a aprender Libras para se comunicar com colegas surdos. Isso cria vínculos, empatia e reduz o isolamento. Essas pequenas ações fazem grande diferença e mostram que a inclusão é algo que se constrói no dia a dia. Para fechar o tema, é importante lembrar que combater o capacitismo não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso ético com a dignidade humana.
O papel do educador é essencial nessa luta, pois é ele quem ajuda a formar uma geração mais consciente, empática e preparada para conviver com as diferenças. Então, quando aparecer na prova algo sobre capacitismo, lembre-se, ele é o preconceito contra pessoas com deficiência, se manifesta em atitudes, discursos e estruturas que reforçam a exclusão e deve ser enfrentado com práticas inclusivas, respeito à diversidade e acessibilidade plena. Agora, vá consolidar esse aprendizado, pratique resolvendo questões sobre o tema. Faça anotações, observe como as bancas formulam as perguntas e treine identificar atitudes capacitistas e inclusivas em diferentes contextos. Assim, você vai garantir não só pontos preciosos na prova, mas também uma visão mais humana e completa da educação.